razão o seu ombro dói? Por que razão o seu ombro dói? Como tratar corretamente a síndrome de dor crônica no ombro, o ombro doloroso? Vamos falar sobre isso na primeira live do ano. A propósito, feliz ano novo a todos que me acompanham aqui, que me seguem. Muito obrigado por toda a audiência que vocês me dão, por todas as curtidas, likes, comentários. A gente faz isso aqui com muito carinho para que vocês que são seguidores consigam entender como o tratamento da dor crônica é complexo e consigam escapar de pegadinhas que o mercado faz com vocês. A gente faz isso com muito carinho para que vocês que são fisioterapeutas entendam a forma de abordar o tratamento de dor crônica, para que vocês ofereçam tratamentos cada vez mais assertivos. O tema de hoje é dor no ombro e a gente vai falar sobre os principais aspectos que impedem pacientes com dores nos ombros de melhorar. Beleza? Então, o primeiro tópico aqui que a gente quer falar é sobre o conhecimento da estrutura da articulação do ombro. A gente precisa entender que o ombro é formado por um complexo articular. A gente tem a articulação que vai do braço para a escápula, a gente tem a articulação que sai aqui da clavícula para o ombro, né, do tórax para o ombro, a articulação acromioclavicular, e a gente tem uma grande articulação que envolve a escápula e o tórax, que a gente chama de escápula torácica. Então todo esse conjunto, todo esse complexo articular precisa estar se movendo em uma sinergia, vamos dizer assim, tranquila, para que o paciente não desencadeie dor. Todo esse complexo articular, ele precisa estar desbloqueado, destravado do ponto de vista da articulação. Beleza? Então a gente precisa entender que a escápula tem uma participação fundamental nos quadros de dores crônicas no ombro, que a clavícula também tem uma participação fundamental, mas a gente precisa ampliar o olhar. E ampliar esse olhar quer dizer que a gente vai olhar também para, além da clavícula e da escápula, a gente vai olhar também para a articulação temporomandibular, sim. A articulação da boca, ela pode interferir drasticamente na mecânica, na fluência, no que a gente chama de creeping da movimentação do ombro, beleza? A gente tem que olhar ainda para a coluna cervical e para a coluna torácica, num fenômeno que a gente chama de interdependência regional, para que o seu ombro mova bem, seu pescoço, sua torácica, sua TM, seu cotovelo, precisam estar se movendo bem. Então, resumo da ópera: escápula, clavícula, torácica, cervical e ATM. Por que a gente precisa olhar para a cervical, pessoal? Porque é da cervical que sai um grande plexo nervoso chamado plexo braquial. O plexo braquial, ele se ramifica em vários pequenos nervinhos que vão irrigar, do ponto de vista do fluxo nervoso, várias musculaturas dos nossos ombros, beleza? Então não tem como hoje a gente tratar um ombro sem analisar criteriosamente a coluna cervical. Por que a gente precisa olhar para a coluna torácica, pessoal? Eu quero que você que me assiste aí faça um teste muito básico. Sente com a postura troncha, sente com a postura totalmente relaxada e tente levantar o seu braço. Agora sente com a postura ereta e tente levantar o seu braço. Faça como você está me vendo fazer aqui. Nessa brincadeirinha, pessoal, a gente começa a entender que a liberdade de movimento do ombro depende de outras regiões também, não é mesmo? Eu quero que você também pense que, assim como o fluxo do nervo sai do pescoço e vai para o ombro, existe também um fluxo reverso. Existe um fluxo eferente e um fluxo aferente. E esse fluxo reverso, ele pode sair também da articulação temporomandibular. Por quê? Alguns pacientes têm rigidez na ATM, não conseguem colocar 4 dedos em abertura da boca. A gente já considera isso rigidez de articulação temporomandibular. Essa rigidez vai colaborar para uma ineficiência muscular de músculos chamados masseter, pterigoide medial, de musculatura ióidea, né? E todo esse conjunto orofacial de musculaturas orofaciais podem irritar de forma retrógrada um gânglio que chamamos cérvico-trigeminal. Esse gânglio é um conjunto de ramificações nervosas
que saem de nervos cranianos, como o nervo trigêmeo, nervo facial, nervo abducente, nervo hipoglosso, todos eles saindo do sistema nervoso central, do tálamo, e tudo isso pode confluir para uma grande comunicação para os nervos que vão para o pescoço. Então é muito comum, mas muito comum, da gente pegar um paciente com dor no ombro, que tem rigidez para a rotação interna, né? O paciente tem rigidez para rodar para dentro, ele tem rigidez para a rotação externa, ele tem rigidez para a flexão. Quando eu falo rigidez, não é necessariamente o déficit de amplitude de movimento, tá? O paciente pode ter amplitude de movimento completa e ainda assim ter rigidez. Basta que ele apresente dor durante a execução do movimento, DDM, dor durante o movimento, ou que ele apresente DFM, dor no final do movimento. A gente vai caracterizar aquele movimento como um movimento rígido, como um movimento sem creeping, sem influência, como um movimento que acontece em partes. Muito comum do paciente chegar com dor no ombro e tentar levantar o braço, e no meio do levantar do braço ele começar a compensar com a torácica, começar a compensar com o pescoço para executar a tarefa de alcance de algum objeto. Isso é muito comum, tá? Então, quando a gente pensa em um paciente que tem rigidez para determinadas movimentações, a gente não pode olhar isoladamente para aquela articulação. Olha, eu vou deitar o meu paciente na maca, vou fazer o contato na articulação glenohumeral e vou fazer mobilizações articulares, que é o que muito fisioterapeuta faz. Não tá errado, tá? Eu não tô condenando quem faz a mobilização articular, mas a gente não pode ter um raciocínio linear. Olha, eu vou tratar aqui do ponto de vista artrocinemático e vou restaurar a mobilidade daquela articulação. Até porque isso acontece. Quantas e quantas vezes a gente deita o paciente, mobiliza a glenohumeral, pede para ele levantar o braço e o paciente levanta o braço muito melhor do que quando ele chegou para você e que você fez o exame físico. Só que eu quero te mostrar que isso aí é apenas uma mudança de desfecho. Isso aí não é uma eficiência da sua intervenção de mobilização articular. A mudança de desfecho acontece com qualquer intervenção. Se você pegar 3 agulhas de acupuntura e colocar aleatoriamente no ombro daquele paciente, e o paciente vai ter um momento de, sei lá, 10, 15, 20 minutos com aquelas agulhas quietinho, deitado na maca, num setting terapêutico com a pessoa que ele confiou os seus cuidados corporais para melhorar aquela dor no ombro, a gente vai ter um efeito do contexto absurdo que vai mudar o desfecho dele. E o desfecho dele pode ser a DDM ou a DFM que eu expliquei anteriormente. Então ele vai perceber melhora, mas essa melhora não quer dizer que a sua intervenção foi eficiente. Então, para você que é paciente, você já deve estar entendendo que muitas vezes você sai melhor de uma consulta, mas não quer dizer que você saiu melhor por causa da técnica que aquele profissional, médico, fisioterapeuta, educador físico fez. Liberações miofasciais, ventosas e por aí vai. Ainda pensando no porquê a gente olha para TM, por que a gente olha para torácica, por que a gente olha para cervical, por que a gente olha para clavícula agora. Por que a gente olha para clavícula, pessoal? Porque a clavícula, quando a gente levanta o braço, ela faz um pequeno movimento de rotação para cima, e essa rotação para cima acontece de uma inclinação, se a gente pensar aqui na minha clavícula direita. Então, muitas vezes, a articulação acromioclavicular está bloqueada no que diz respeito à sua mobilidade, impedindo tarefas funcionais com o ombro daquele paciente. Tá? Então, às vezes, a gente precisa sim colocar movimentos que vão desbloquear essa articulação ou intervir manualmente aqui nessa articulação para que esse paciente comece a melhorar. E aí eu quero destacar um ponto, tanto para profissionais quanto para leigos, que é uma explicação sobre artrocinemática e osteocinemática. Se a gente parar brevemente, tá, pessoal? Se a gente parar para levantar o braço aqui, a gente vai analisar macro, visualização macro dessa abdução de ombro, que é esse movimento aqui. A gente está vendo a osteocinemática. Então, basicamente, o que chamamos de diáfise óssea se move na mesma direção da epífise. Beleza? Só que quando a gente para analisar a artrocinemática, que é o que acontece dentro da articulação, a diáfise óssea se move para uma direção e a epífise óssea se move na direção contrária. Então, basicamente, o que é que está acontecendo aqui? A cabeça do húmero, ela está
rolando superiormente e deslizando inferiormente para que eu consiga levantar o braço. Então perceba que o osso distal, o osso do meu braço, está indo para cima, mas o osso que está aqui dentro da articulação, ó, a parte do osso que está dentro da articulação, está indo para baixo. E do ponto de vista da artrocinemática, é importante que você entenda esse micromovimento, esse cisalhamento, para caso você precise prescrever um movimento terapêutico, para que você, caso você precise utilizar alguma intervenção manual, você saiba qual a direção de facilitação. A direção de facilitação da articulação é o que, na maioria das vezes, vai promover a melhora da dor. Só que isso não é regra. Então, eu posso estar levantando o braço e facilitando a correção para o sentido contrário daquela articulação, e isso implicar numa redução do sintoma daquele paciente. Então, não se prenda aos conceitos de osteocinemática e artrocinemática. Agora, exclusivamente para você que é leigo e está me acompanhando aí no ao vivo, está vendo no YouTube, está assistindo a reprise, está escutando no Spotify durante seu treino, durante seu deslocamento para o trabalho, voltando para casa, eu quero que você entenda o seguinte: a maioria dos profissionais, eles vão falar para você que a causa da sua dor no ombro é uma coisa só. Vai te fazer acreditar que a causa da sua dor no ombro é uma coisa só. Então, por exemplo, adultos, jovens e adultos na transição da fase adulta para a fase da terceira idade, vamos dizer assim, eles têm muitos diagnósticos que chamamos de bursite, de tendinite, de artrose e de síndrome do impacto. Perfeito? Uma vez que a gente entende esses diagnósticos enquanto a sua terminologia, a gente vai entender bursa mais bursite, a bursa está inflamada. A gente já infere que a causa da dor é uma inflamação. Portanto, é muito fácil de explicar para o paciente que se está inflamado, ele não deve mais fazer atividade física. Se está inflamado, ele não deve mexer por algum período aquele segmento corporal. E se está inflamado, ele precisa usar anti-inflamatórios. Existe um grande problema nisso aí, tá? Por quê? Porque a bursite, ela fatalmente não vai ser a causa da dor de forma isolada. Ela pode até estar presente, mas muitas vezes ela vai estar com a restrição de movimento do pescoço, uma restrição de movimento do tórax, uma restrição de movimento da ATM, do próprio cotovelo, né? Da coluna cervical, como falei anteriormente. Essa bursite, ela vai estar presente com um paciente que está quebrando a relação de capacidade e demanda. O paciente está exercendo atividades de trabalho, atividades de vida diária ou atividades esportivas que o corpo dele não está preparado para executar. E aí é muito fácil pegar esse contexto gigantesco, por exemplo, um paciente que está com depressão, uma idosa que teve um diagnóstico de ressonância magnética de 3 tendões dos 4 do ombro rompidos totalmente e a indicação de uma cirurgia de reparo do manguito rotador ou de prótese do ombro, prótese reversa do ombro, por causa de alterações degenerativas severas, uma idosa de 70 anos. E essa paciente ela já está com um grau de catastrofização, de hipervigilância, de medo excessivo associado ao movimento por causa da experiência de dor, de falha em tratamentos medicamentosos com anti-inflamatórios, analgésicos e até antidepressivos. E essa paciente não está melhorando. Então é muito comum atribuir a causa da dor à bursa, ao tendão ou à artrose dessa paciente. A grande sacada é que se essa paciente tem mais de 3 meses de dor, existe uma chance grotesca dela fazer essa cirurgia e mesmo assim ela não melhorar. Ela vai reparar o manguito rotador, ela vai colocar uma prótese, ela vai fazer um debridamento artroscópico com um especialista em cirurgia de ombro e ainda assim ela deve permanecer com dor, porque o mecanismo de dor dessa paciente não é mais o nociceptivo químico inflamatório como era no começo do problema dela. O problema dela agora se arrastou por tratamentos equivocados, por tratamentos que não têm eficiência científica comprovada, e por causa disso ela se arrastou com o problema no ombro por 3, 4, 5 anos. E isso gerou um drive que não é mais só local no ombro dessa senhora.
O drive agora, ele é cognitivo e comportamental. O drive agora é afetivo motivacional. O drive agora é cognitivo valorativo. Tudo que ela entendeu sobre fragilidade do seu corpo, tudo que ela foi explicada sobre o que não pode fazer, gerando medo e evitação, e todos esses cofatores que eu chamo, que estão atrapalhando a reabilitação dessa senhorinha. O disclaimer aqui é o seguinte: não acredite nisso. Não acredite nisso até você passar por um fisioterapeuta especialista em dor. Por que te digo isso? Por exemplo, eu tenho uma querida senhorinha chamada Dona Dulce, que teve 3 rompimentos, que teve rompido, né, no seu exame de imagem, sem trauma que é do acidente, 3 dos 4 tendões do ombro. E chegou para mim sem conseguir vestir uma camisa sozinha, sem conseguir pentear seus cabelos ou levar o garfo à boca com a mão dominante. Depois de mais de 70 sessões de fisioterapia, tratamentos com pilates, com RPG, tratamentos com acupuntura, tratamentos com terapias por ondas de choque. O que mais que ela fez? Ela fez ozonioterapia também. Enfim, ela fez diversos tratamentos medicamentosos, infiltrações e por aí vai. E ela não melhorou. E quando a gente avaliou Dona Dulce tinha 3 bloqueios de movimento. Um bloqueio de movimento para levar o ombro para trás, um bloqueio de movimento para levar a cabeça para trás e um bloqueio de movimento para estender o tórax. Galera, a gente acompanhou Dona Dulce por 3 meses. 3 rápidos meses. E na 6ª para a 7ª semana, ela já estava sem dor e já tinha recuperado toda a habilidade de usar o braço acima da cabeça para pentear-se, levar garfo à boca e para vestir-se sem dependência, né? Ela estava independente total relacionado ao ombro dela que estava doloroso. Ela ainda tem déficit de movimentação. A gente tratou, a gente já deu alta. O braço, ele não está igual ao esquerdo. Tipo, o esquerdo sobe mais e sobe completamente do que o direito. Mas a funcionalização desse arco de movimento já aconteceu. E hoje ela não precisa mais operar. O braço não está igual e eu nem tenho pretensão disso. Muitos profissionais que são posturológicos ou anatômicos ficam querendo colocar metas no tratamento do paciente que tinha como meta reduzir a dor, aliviar o sofrimento psicológico associado ao problema e tinha como meta vestir-se sozinha, almoçar sozinha e pentear-se sozinha. As metas da paciente foram alcançadas, mas fisioterapeutas posturológicos colocaram na cabeça dessa paciente que ela teria que corrigir a postura, que ela teria que fortalecer o manguito rotador. Se eu digo que o manguito rotador precisa ser fortalecido, eu estou dizendo o que com outras palavras para essa paciente? Eu estou dando um conceito de que uma estrutura do corpo daquela paciente tem fragilidade. E se tem fragilidade, eu tenho medo de evitação, eu tenho hipervigilância, eu tenho superproteção daquele segmento e eu tenho desuso e incapacidade. Desuso, incapacidade, atrofia muscular, ineficiência para se movimentar. Mais medo, mais dor, porque o medo potencializa a secreção de colecistoquinina, que é o mediador de ansiedade. E aí eu tenho uma senhorinha que não consegue mais dormir por causa de uma porrada de informações que foram colocadas na cabeça dela. Então, só nesse aspecto aí sobre as causas prováveis de dor, que eu estou dando exemplo de uma tendinopatia com ruptura massiva de 3 dos tendões do manguito rotador, que eu estou dando exemplo de uma bursite severa, estou dando exemplo de uma artrose com alterações degenerativas avançadas, com indicação de cirurgia, você já pode ver que existe uma saída além dos tratamentos convencionais. Afinal, pessoal, quais são os mitos relacionados ao tratamento das dores nos ombros? O primeiro mito é o mito do tendão rompido. Faz muito sentido explicar para um paciente que se ele tem um tendão rompido, ele não vai conseguir levantar o braço ao longo do corpo. Se ele tem um tendão rompido, ele não vai conseguir usar o braço. E quanto mais ele usar, mais vai inflamar. Essa informação gera tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Isso é um mito, como no exemplo que eu acabei de dar. Por que isso é um mito? Porque o corpo e o sistema nervoso, eles assumem adaptações. E essas adaptações são potencializadas por um fenômeno que chamamos de neuroplasticidade. A neuroplasticidade
é um fenômeno neurofisiológico no qual o cérebro cria novas rotas e novas conexões nervosas para continuar executando determinada tarefa com eficiência. Se e somente se o paciente for incentivado a isso. Eu acho que você está entendendo onde é que eu quero chegar. Se você não estimula corretamente a informação para esse paciente não vai ter uma rota, novas rotas neuronais de neuroplasticidade. Se ele não vai ter essas novas rotas, ele não vai ser encorajado a fazer os mecanismos pelos quais iriam melhorá-lo, beleza? O segundo mito é o mito da inflamação. Cara, olha só, se não houve trauma que é do acidente, se você não é um paciente reumatológico que teve artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, gota, espondilite anquilosante ou qualquer doença reumatológica inflamatória, não há explicação para que sua dor seja inflamatória a não ser que você tenha tido um trauma que é do acidente. Então, o mito da inflamação é devastador. É devastador porque o paciente repousa e usa remédio. E ele está usando remédio desnecessariamente, o sistema nervoso está retroalimentando. O sistema nervoso ele é capaz de liberar os analgésicos que o paciente precisa, pessoal. Só que você usando o remédio desenfreadamente e sem indicação adequada, você está ensinando o seu sistema nervoso a não liberar os analgésicos que ele precisa liberar para que você melhore. Uma vez que você está dando esse tipo de educação para o paciente, com informações que são nocivas para o problema dele, você está ajudando o paciente a piorar. E aí a gente está falando de um caso de uma paciente que provavelmente, se fosse abordada de uma forma correta, desde o início do seu tratamento, fatalmente não teria cronificado. Eu não estou dizendo aqui que nós poderíamos ter evitado que os tendões do manguito dela se rompessem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo aqui que as alterações detectadas no exame de imagem, como rupturas de tendões de manguito rotador, pessoal, elas são muito comuns em pacientes acima dos 40, dos 45 anos. Elas acontecem e são assintomáticas na maioria esmagadora dos casos. Qual que é o terceiro mito, pessoal? O terceiro mito é o mito da artrose, da alteração degenerativa da articulação. A artrose, a alteração degenerativa, ela vai acontecer com a idade. Se eu fizer uma ressonância magnética agora no meu ombro, eu já vou encontrar algum grau eu já vou encontrar algum grau de doença degenerativa. Eu tenho 36 anos. Aos 36 anos, cerca de 34 a 40% dos ombros já tem alterações detectadas no exame de imagem. Porém, eu não sinto dor no ombro. Eu não sinto dor no ombro. E se eu olhar para o meu exame de imagem e achar que meu ombro está frágil porque detectou uma artrose, detectou uma alteração degenerativa, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que eu vou procurar um médico para fazer um teste de choque, eu vou procurar um médico para fazer uma infiltração de corticoide, eu vou procurar um médico para infiltrar PRP, ácido hialurônico, colágeno, e vários outros produtos que tem aí na medicina intervencionista. Eu não estou dizendo que essas coisas não funcionam. Existem casos em que a aplicação dessas técnicas são super úteis para que o paciente module a dor e consiga executar os movimentos necessários para sua reabilitação. Mas a maioria esmagadora dos casos são pacientes que vão direto nessas intervenções sem fazer os procedimentos fisioterapêuticos. E aí o que acontece? Qual que é o problema de você melhorar com procedimentos intervencionistas? Você realmente reforçou a crença, olha, meu ombro está degenerado, meu ombro está inflamado, meu tendão está rompido. Por isso, automaticamente eu estou num ciclo vicioso que de tempos em tempos eu vou precisar daquele profissional para fazer um novo procedimento. Faz sentido? Se faz sentido, comenta aí. Deixa um comentário aí para a gente entender que você está gostando desse tipo de conteúdo denso e profundo para ajudar vocês a tratarem a dor de forma mais adequada, de forma mais assertiva, tá bom? Já quando eu faço o raciocínio reverso, onde eu estimulo a autoeficácia daquele paciente, a encorajar ele a se mover apesar da dor e ressignifico as crenças de que aquele movimento está doendo, mas não é porque está inflamado ou lesionado, mas sim porque você, por desuso, estimulou rigidez naquela articulação,
o paciente entende didaticamente, tá, pessoal? Tô sendo somente didático. É claro que tem várias terminologias técnicas para o que eu vou falar aqui, mas é só para que a população leiga entenda. Basicamente, o paciente vai entender o seguinte: olha, tá doendo, mas não é porque tá ferido internamente. Tá doendo porque tá duro, tá rígido. E a rigidez só amolece mexendo. Então, eu vou mexer por cima da dor nesse momento, porque eu estou sob supervisão de um bom fisioterapeuta e entendendo que não estou me machucando, me exponho cada vez mais. E essa exposição gera um grau de condicionamento da musculatura. E aí eu quero fazer um parêntese aqui para falar especificamente sobre o condicionamento isolado dessa musculatura. Isolado não de você fazer fortalecimento específico para essa musculatura, tá? Isolado só para você entender dos movimentos das tarefas do dia a dia. Qual que é o raciocínio? Se você parar para lavar as roupas da sua casa da semana, se você é como eu, que usa a semana toda as roupas e no final de semana coloca todas elas para lavar, você vai perceber o seguinte: quando você levanta a mão para estender as roupas e fica estendendo uma série de roupas no varal, fatalmente você vai ter fadiga física na articulação do ombro e você vai precisar relaxar os braços para começar a melhorar. E qual que é a grande sacada? Essa fadiga física é comum em pessoas que usam o braço acima da cabeça. É extremamente comum. Se você pegar uma diarista que faz esse serviço 2 casas por dia, 6 vezes por semana, para tirar lá seus 3, 4, 5 mil reais por mês, o que vai acontecer? Eu vou examinar essa diarista, vou encontrar vários testes de rigidez em múltiplas direções, mas o levantar do braço eu não vou encontrar rigidez, meu amigo. Se eu examinar a ressonância magnética de uma diarista dessa que usa o braço acima da cabeça com frequência e consistência, o que vai acontecer? Eu vou encontrar várias alterações degenerativas ali pelo uso constante do braço acima da cabeça. E não quer dizer que é por isso que aquela senhorinha está com dor. Entende qual é o raciocínio? Então, parêntese para o condicionamento é justamente para que você entenda que existem coisas que são esperadas para determinadas atividades que o paciente executa e existem coisas que são inesperadas. E quando você se debate com um exame físico, ou com um exame de imagem, ou com um laudo, ou com um diagnóstico que um profissional dá para você, você acredita que aquilo é anormal. E acreditar que aquilo é anormal é uma cascata descendente de piora para você. E pelo que eu expliquei aqui, até agora, é para que você entenda que determinadas alterações são esperadas para o seu gesto de trabalho, para o seu gesto esportivo, para a sua rotina de atividades de vida diária. Quarto mito, o mito dos exames de imagem. Gente, existe um estudo que pegou 1.110 pessoas e fizeram ressonância magnética. 1.110 pessoas que nunca tiveram dor e fizeram ressonância magnética no ombro dessas pessoas. E dessas 1.110 pessoas, 84% tinham alterações. 84% das pessoas sem dor no ombro tinham alterações degenerativas, alterações compatíveis com síndrome do impacto, com artrose, com tendinite, com bursite. Várias alterações em pessoas que não têm dor. E aí, quando você senta na mesa de um médico e o médico te diz, olha, tá inflamado aqui no exame de imagem, você não tem a ressonância do outro ombro. E qual que é a grande sacada aí? Olha quantas sacadas eu tô dando para vocês nessa aula. A grande sacada é que um outro estudo analisou bilateralmente o ombro de pessoas que tinham dor em um lado só do ombro. Então, exemplo, pega 1.000 pessoas e todas essas 1.000 pessoas tinham dor no ombro esquerdo. Vou dar um exemplo aqui, só para ser didático. Faz ressonância em todo mundo no ombro esquerdo e no ombro direito. Quando você para analisar os laudos dessas ressonâncias, o que acontece? As pessoas com dor no ombro unilateral, em um lado só, elas têm as mesmas alterações degenerativas de tendinopatia, de bursite, de síndrome do impacto, de artrose, no ombro que não dói. E aí, se você fizer uma pegadinha com vários profissionais de saúde e falar assim, doutor, por que o outro ombro não dói? Vários deles vão gaguejar, porque eles só sabem explicar a sua dor baseado no que eles encontram em exames laboratoriais e exames de imagem. E como eu falei no bloco anterior, pessoal,
Existem coisas que são esperadas de serem encontradas em exames. E existem coisas que são inesperadas. Então, o que é que seria inesperado? Encontrar nessa senhorinha que eu dei o exemplo, uma fratura cominutiva do colo do úmero. Uma fratura em espiral do úmero, do osso do braço dessa paciente, produzindo dor no ombro. Isso é um achado que não é esperado para uma senhorinha que não tomou, que não sofreu trauma que é do acidente, para uma senhorinha que não fez uso prolongado de corticoide por alguma doença que era necessária manter o corticoide por longos períodos. Não é uma senhorinha que tem uma densitometria óssea extremamente negativa, um nível de osteoporose extremamente avançado, com sarcopenia, com perda de massa muscular e incapacidade parcial, incapacidade temporária ou incapacidade total para determinadas atividades com o uso do braço. Então, mais uma vez, o que eu quero que você saia dessa aula sabendo é que existem alterações que são esperadas para a sua idade, para o seu gesto esportivo e para o seu hábito de trabalho, e existem alterações que são inesperadas. Então, a gente mata aí 2 mitos relacionados ao exame de imagem. Caía e o exame de imagem não serve para nada? Claro que serve. 1 para cada 250 mil exames encontra alguma coisa grave. 1 para cada 250 mil exames. Eu tô falando de quê? De tumores ósseos. Eu tô falando de infecções. Eu tô falando de metástase óssea, de câncer de órgão invadindo o osso. Então, 1 para cada 250 mil exames. E o paciente, pessoal, como é que ele vai se sentir sabendo que não foi prescrito o exame de imagem para essa dor no ombro dele? Ele vai se sentir inseguro, não é mesmo? Afinal, existe uma cultura na sociedade que fala o seguinte: quanto mais examinado eu for, mais bem investigado eu sou. E aí eu quero levantar um outro dado aqui, que é o dado do Choosing Wisely Brasil. O Choosing Wisely é um movimento do inglês Escolhendo Sabiamente, que visa minimizar custos no uso do sistema de saúde e melhorar a eficiência terapêutica de vários tratamentos. Quando a gente vai para o Choosing Wisely de coluna, a gente vê que não se deve prescrever ressonância magnética antes de 6 semanas de um episódio de dor, a não ser que esse paciente apresente sinais e sintomas de suspeitas de patologias graves. A mesma coisa se aplica para joelho, para ombro, para ATM, para cabeça. Porque é esperado que esses exames encontrem algumas coisas que aterrorizam os pacientes e que naquele momento da vida essas coisas não estão gerando sintomas para o paciente. Tá tudo bem você falar para o paciente: olha, eu estou encontrando aqui um processo degenerativo no seu ombro, só que esse exame de imagem não está traduzindo o seu exame físico. O que quer dizer isso? Quer dizer que a clínica é soberana. E se a clínica é soberana, o seu exame físico está limpo. Então, quando o exame físico está limpo, o exame de imagem é irrelevante. Eu não quero nem que você se preocupe com isso aqui. Eu estou te falando para ser honesto com você, porque a gente sabe hoje que o paciente que me procura, ele vem de outro profissional, ele está indo para outro profissional, ele me procura como segunda opinião terapêutica. Então, muitas vezes o paciente me procura não para ficar comigo, mas às vezes está acontecendo uma coisa que é incrível e que, graças a Deus por isso, os pacientes pagam consulta comigo para identificarem se o tratamento que eles estão fazendo pelo plano de saúde ou com um profissional que cobra um pouco menos do que eu, que ele pode pagar, está no caminho certo. E, cara, não que eu seja o cara para julgar se o colega está tratando corretamente ou não, mas isso me dá um posicionamento absurdo no mercado. Porque hoje a nossa promessa no mercado é não deixar o paciente sem direcionamento. Não existe o paciente que chega na minha consulta e não tem direcionamento. Eu não estou dizendo aqui que eu vou tratar todas as condições que chegam para mim, porque existem problemas que não são tratáveis pela minha especialidade. Mas o paciente, ele sai dali sabendo para que profissional ele vai. E ele quebra um ciclo vicioso da indústria da doença. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu atendi um paciente há 1 ano atrás, um pouquinho mais de 1 ano, 2024, né? Finalzinho de 2024.
que ele chegou com um quadro de dor lombar irradiada para a perna e não era compatível com radiculopatia, não era uma ciática, não era uma hérnia de disco que estava irradiando a dor na perna. Era um quadro extremamente inconclusivo e que não respondia a movimentos terapêuticos. A gente mexia no paciente, o paciente piorava, 72 horas depois ele voltava à linha de base. Ele nunca apresentou uma curva de melhora em 6 semanas que eu acompanhei ele. Durante essas 6 semanas, a gente identificou que o quadro dele precisava ser melhor investigado. E aí, quando esse paciente foi para um outro médico que a gente indicou, com a mesma ressonância antiga que ele tinha, com o mesmo exame físico que a gente fez toda semana nele, esse paciente identificou que ele tinha um tipo de tumor benigno em uma vértebra da coluna que não estava sendo visto pelos outros profissionais. E aí, Caio, você é capaz de ver esse tipo de coisa? Não, não tenho nem treinamento para isso. Quem vê isso é radiologista, ortopedista e neurocirurgião. Quem tem treinamento em imaginologia brutalmente avançado para identificar uma tuberculose óssea, um tumor benigno ou maligno, são esses profissionais. Como que eu fiz esse direcionamento? Porque a gente faz uma triagem mecânica para saber se você responde a movimento para melhorar. Se você responder a movimento, a gente te vende um tratamento, acompanha você até você melhorar. Se você não responder ao movimento, a gente acende uma luz amarela e a gente pede ajuda de outros profissionais. Nessa ajuda que eu pedi, esse paciente encontrou o problema, fez o procedimento minimamente invasivo, salvo engano, fez 2 procedimentos, uma radiofrequência e uma cirurgia minimamente invasiva. E ele melhorou 100%. Esse paciente ele já tinha feito mais de 90 sessões de RPG. Ele já tinha feito mais de 6 meses de acupuntura. Ele rodava em diversos profissionais na cidade e ele não tinha direcionamento. Então, é muito importante que você entenda o que é um tratamento que já passou do tempo de acabar e que você entenda o que é um tratamento que realmente está te dando direcionamento. E você só vai entender isso com informações positivas, tá? Relacionadas ao seu problema. Grande Durães, abraço, meu amigo, ex-aluno aí, muito bom te ver aí. Ó só, perceba, eu quero fazer um lado a lado aqui entre um confronto entre tratamentos convencionais e tratamentos contemporâneos. E aí você que é leigo, você vai se assombrar com... porque assim, a sociedade entende que quanto mais tecnologia tem no tratamento, melhor ele é. Verdade ou não? E quanto menos tecnologia e recursos aquele tratamento tem, menores são as condições que esse paciente tem para melhorar. E cara, isso faz muito sentido. Só que nem tudo no tratamento da dor é senso comum. E eu vou te dar um exemplo disso agora fazendo esse confronto de tratamentos. Veja bem, muitos pacientes, muitos profissionais procuram o melhor local da cidade para instalar um consultório. Procuram o bairro mais nobre para atender domiciliar. Muitos profissionais querem instalar uma clínica, um consultório dentro do hospital mais famoso da cidade. E cara, maravilha, faz bem para o marketing, é atrativo. E do outro lado, muitos pacientes procuram profissionais que estão nos grandes centros. E aí, sem citar nomes. Eu tenho um paciente que veio de São Paulo, de grande hospital. Eu tenho um paciente que já foi procurar um profissional dos Estados Unidos para fazer cirurgia e não deu certo. Eu tenho um paciente que já viajou para outro estado para se consultar com um médico que foi da seleção brasileira de futebol. Enfim, existem pacientes que procuram estrutura. O consultório tá muito elegante, bonitão, super sofisticado, a xícara de café dourada, uns mimozinhos, canequinhas, camisetas. Cara, tudo bem, faz bem pro marketing. Mas no fim das contas, na trincheira, o que vai dar resultado pro paciente é raciocínio clínico terapêutico. É a capacidade que o paciente tem de avaliar, coletar dados, interpretar aqueles dados
e prescrever a conduta seletiva, não um conjunto de condutas para o paciente não saber o que é que teve efeito. A intervenção seletiva vai dar dados para o paciente e para o profissional, quando você faz uma coisa de cada vez, do que o corpo dele responde bem e do que o corpo dele não responde. Tá fazendo sentido? E tá tudo bem se você é um cara que encontrou o tipo de dor do paciente, a dor dele é crônica, o mecanismo é nociplástico e você está usando educação em dor, agulhamento a seco, exercícios terapêuticos, terapia manual, que mais? Terapias por ondas de choque, eletroterapia magnética transcutânea, esqueci o nome. Tá tudo bem se você tá... Porque o guideline diz que eu posso usar tudo isso para o paciente, né? Só que acontece uma coisa nesse paciente que está recebendo várias intervenções. A primeira coisa é, uma intervenção isolada pode ter melhorado ele um pouco. A segunda intervenção pode ter regredido ele à média. A terceira intervenção pode ter retroagido a sua melhora. A quarta intervenção pode ter colocado ele na linha de base. A quinta intervenção pode ter melhorado ele um pouquinho. No final das contas, se acompanhou o cara por 3 meses, 2 meses, 6 meses, 1 ano, aí o cara recidivou. Depois de 6 meses ou de 3 meses, ele recidivou. Além dele ter que te procurar de novo para fazer tudo aquilo, existe o risco dele ter uma expectativa negativa com o tratamento. E a expectativa negativa prediz um resultado ruim. Qual que seria essa expectativa negativa? O que vocês estão cansados de ouvir, vocês profissionais, e o que vocês pacientes estão cansados de falar. Caio, eu já tentei tudo, minha dor não melhora. Já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz acolá, já tratei com ciclano, beltrano, fulano, e nada melhora a minha dor. Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, deixa um comentário, um foguetinho aqui para eu entender que você quer mais conteúdos profundos como esse em 2026. Beleza? Então vamos lá. Fazendo esse confronto de tratamentos. O paciente chegou com dor no ombro, independente das causas que a gente já discutiu aqui. Nós temos tratamentos convencionais. Ultrassom, gelo, repouso, alongamento, fortalecimento de rotadores externos. É o mito da estabilidade. Qual que é o mito da estabilidade? Se o paciente não tem um tendão do ombro, ele tem um ombro mais instável. E na maioria das vezes isso não é verdade. A gente tem a cabeça longa do bíceps, a gente tem outras musculaturas que em sinergia, quando bem estimulados, através de neuroplasticidade do sistema nervoso, a estabilidade do ombro continua preservada mesmo que aquele paciente tenha 1, 2, 3 tendões rompidos. Porque nem sempre a lesão estrutural é a determinante da dor daquele paciente no ombro. Muitas vezes o paciente tem a lesão estrutural, mas está com medo lá em cima. Caio, como é que eu descubro quanto é o medo do nosso paciente? Aplica questionário de cinesiofobia. Cinesiofobia é medo irracional do movimento. Aplica o FABQ, Fear Avoidance Beliefs Questionnaire. Se você aplica o FABQ para trabalho e atividade física, você já tem muito dado sobre medo. E se você trabalha a comunicação terapêutica, aquele paciente começa a entender que o problema dele não deveria gerar tanto medo assim, começa a se expor, aumenta a autoeficácia e sai do ciclo vicioso da indústria da doença para o ciclo virtuoso da reabilitação. E aí é uma cascata de coisas boas que começam a acontecer nesse paciente. Então, entendemos o mito da estabilidade, o mito do tendão rompido, o mito da instabilidade, né? Do tendão rompido, da inflamação, da artrose e dos exames de imagem. E nesse confronto de tratamentos convencionais que eu acabei de mostrar para você, eu tenho que jogar os tratamentos contemporâneos. Quais são os tratamentos contemporâneos? Tratamento número 1, educação com base em ciência moderna da dor, que todo mundo te fala que é para fazer, mas não te mostra como fazer. É muito bonito você falar educação com base em neurociência moderna da dor. É bonito você falar isso. Só que muita gente te diz para fazer e não te mostra como. Não te mostra como aplicar uma técnica de disfusão cognitiva para separar um pensamento que faz com que o paciente entenda que o ombro está machucado e que vai lesionar quando você prescrever exercício.
não te mostra como aplicar um processo de descatastrofização, onde a gente usa a linha do tempo de eventos de vida desencadeadores de estresse com o que o paciente acredita que está acontecendo. E as nossas perguntas reflexivas através de questionamento socrático vai fazer com que o paciente chegue à conclusão que você quer. E não outorgando a informação na sua hierarquia de poder. Olha, eu sou um terapeuta experiente, eu estou num consultório super bem localizado, e porque eu estou aqui vestindo meu jaleco, vestindo meu terno, você precisa me obedecer. Você precisa seguir o que eu estou falando. Senão você não vai melhorar, e se você não melhorar, a culpa é sua porque não seguiu o que eu estou falando. Isso você está outorgando o seu saber ao paciente. Isso não funciona. Eu já errei por 3 a 4 anos fazendo isso. Eu era o detentor do saber. Hoje, o ideal é que a gente sente num sofá ao lado do paciente e não numa separação de mesa com uma roupa muito bem trajada, igualar a posição de hierarquia com o paciente, para o paciente entender que você é uma pessoa comum como ele. Não é um profissional platônico, entende? E baseado nesse paradigma, mostrar para o paciente como com essas técnicas a informação vai encorajando ele, vai motivando ele. E essa motivação vai agir aonde? No sistema nervoso. Fazendo o quê? Abrindo a torneira de estruturas do sistema nervoso, como bulbo rostroventral medial, substância cinzenta periaquedutal, diminuindo a reatividade da amígdala, para que os analgésicos naturais da nossa farmácia interna comecem a ser liberados. Está fazendo sentido? Se está fazendo sentido aí, coloca um foguetinho nos comentários para eu entender que você quer mais conteúdos densos e profundos como esse. Beleza? Tratamento número 2, contemporâneo. Movimentos de destravamento articular. No início dessa aula eu expliquei para vocês que existe uma teoria onde o movimento da articulação próxima de onde dói está travado, impedindo aquela movimentação de forma harmônica. Claro que não é só articulação, existe o medo associado ao problema também, tá bom? Cremilda, muito boa noite. Sinto dores nos ombros e quero começar a fazer musculação. Tem alguma restrição? Cremilda, vê bem, na maioria das vezes, não. Porém, pode haver alguma restrição. O que é que eu falo para meus pacientes? Se você tem dor e está fazendo qualquer atividade e você não piora com aquela atividade, significa que o seu corpo, apesar da dor, ainda aceita determinadas atividades. Agora, se você tem dor, principalmente se essa dor passou de 3 meses e você está se propondo a fazer alguma atividade e você percebe nitidamente que piora com aquela atividade, não precisa ser imediatamente não. Tô lá fazendo agachamento, meu ombro começa a doer e depois passa. Vou para casa tranquilo, à noite dor noturna. Dor noturna, acorda rígido, não consegue levantar o braço. Como resultado da ação nova da sua rotina, você não pode misturar várias coisas. Você tem que escolher uma coisa para acrescentar à sua rotina atual. Como resultado do acréscimo de determinada atividade, eu percebi que no dia seguinte eu fico pior. Nesses casos, Cremilda, não é legal que você vá fazer qualquer atividade sem supervisão. E aí, nesse caso, que sim, é a minoria, mas como pode ser o seu caso, eu estou abrindo o leque para essa minoria também, não é o educador físico que precisa te supervisionar, porque o educador físico ele tem uma visão de treinamento. Quem deve te supervisionar é o fisioterapeuta músculo-esquelético. O fisioterapeuta músculo-esquelético tem a visão de tratamento. E essas duas visões diferentes, treinamento e tratamento, são fundamentais para que o seu processo não se cronifique e não se arraste ao longo do tempo e, sei lá, se transforme no caso que eu estava falando de Dona Dulce, beleza? Espero ter te ajudado aí. Então vamos nessa. Movimentos de destravamento articular, tratamento nível 2. Tratamento nível 3, exercícios de condicionamento físico. E aí eu dei o exemplo, né, na live de roupas no varal. À medida que você vai fazendo educação em dor,
entendendo como o seu problema funciona, entendendo como você responde a cada técnica, o que você pode fazer, o que é que você não pode fazer. Coloca os exercícios de destravamento articular. Começa a melhorar a mobilidade daquela articulação, diminuindo dor ao longo do tempo de forma progressiva. Os exercícios de condicionamento físico são fundamentais para que você não tenha o problema de novo. Por quê? Quando você teve a dor, teoricamente você estava num nível de condicionamento, beleza? Você tratou a dor com um fisioterapeuta, com um médico, com um psicólogo, se for necessário. E aí você precisa voltar a um nível de condicionamento acima do que quando você chegou. Se você não faz essa fase que a gente chama de otimização funcional, ou uma mais avançada ainda que a gente chama de reatletização, você está com o mesmo risco de ter dor de novo. Quando você faz essa fase do tratamento, você diminui drasticamente o risco em até 51%. Ou seja, fazendo tudo certo, você reduz 51% do risco de ter o problema de novo. Isso quer dizer que os profissionais eles não podem prometer cura do seu problema. Os profissionais eles devem prometer controle do seu problema. E esse controle ele está fortemente associado, pessoal, à capacidade de que você, paciente, tem de usar o tratamento novamente sem a supervisão do terapeuta. Tá entendendo onde eu quero chegar? Exemplo. Cremilda tratou comigo 2, 3 meses. Melhorou da dor 80%. Voltou a fazer musculação sem piorar no dia seguinte. Melhorou a qualidade de vida. Aí, 2027, Cremilda tem o mesmo problema de novo. Pô, mas eu não tratei com o Dr. Caio? Tratou. E qual que é a diferença de ter tratado com o Dr. Caio? Que agora você tem os vídeos do protocolo de exercícios que é individualizado para você, para que você faça tudo sozinha sem ter que investir dinheiro no tratamento de Dr. Caio de novo. Muitos profissionais prometem cura de tratamentos de dores crônicas, de dor no ombro, por exemplo, com procedimentos que são caríssimos, né? Eu tenho um paciente que gastou R$ 5.000 em ozônio retal para desinflamar o ombro. Eu tenho um paciente que gastou mais de R$ 3.000 em uma infiltração de uma medicação, não sei se o nome era Sivinsky, também não é minha área, posso estar pecando no nome aqui. Gastou muito dinheiro com esse tipo de infiltração. E quando chegou para tratar comigo, não ia gastar 1/3 do que já tinha gastado de tratamento. Fez o tratamento, melhorou cerca de 70%, 80% e ficou satisfeito. Então, mais uma vez, disclaimer, né? Não são todos os casos. Existem casos que a gente avalia e fala, ó, esse seu caso aqui não é pra gente. Esse seu caso é para determinado profissional, esse seu caso é para outro profissional. Por quê? Porque a nossa promessa é, sem direcionamento você não fica. A gente torce para que o direcionamento seja para o nosso próprio tratamento. Mas se não for, a gente vai te falar para quem que você tem que ir. Então você não fica mais rodando em milhares de profissionais, tá bom? Então a gente precisa colocar você no nível de condicionamento físico acima do que quando você chegou, para reduzir esse risco de você ter o problema de novo. E caso você tenha um problema, você precisa ter feito um tratamento que te ensinou o que você tem que fazer para melhorar sem precisar do terapeuta. O grande lance é, vamos fazer analogia com outros profissionais? Imagina aí que você fez terapia para ansiedade, estresse e depressão. Você foi no psiquiatra, tomou remédio por 1, 2 anos. Durante o tratamento psiquiátrico, você conheceu uma boa psicóloga, tratou com terapia cognitivo-comportamental por 8 meses, teve alta. Aí você se depara com um gatilho que te gera depressão, que te gera humor deprimido, tristeza profunda, muita ansiedade, pensamento de que você não tem capacidade de resolver aquele problema, beleza? Você acha que você tem que ligar para o psicólogo para saber o que fazer? Não, você fez 8 meses de terapia, meu amigo. O psicólogo ele tem por obrigação te ensinar repertório comportamental e cognitivo para que você saiba enfrentar as adversidades da vida para não entrar naquele processo profundo de depressão, de ansiedade e estresse. Faz sentido? Mas é claro que vão ter recidivas que você vai ter que voltar para terapia, mas não com aquela frequência de 2 vezes na semana, de 1 vez na semana. Às vezes você volta para terapia 1 vez a cada 15 dias, revisões mensais, entende? Quando você vai no nutricionista, você está com obesidade, você usou um Jaro e não funcionou, usou o Zempic, o Igov e não funcionou. Você não dorme bem, você é estressado, você está com problema no seu relacionamento, você está com problema conjugal,
Você perdeu um pai e uma mãe, Deus livre e guarde, tá em processo de divisão de bens, de herança, perdendo muito dinheiro que você não tinha, com inventário, com conflito com os irmãos para ver como vai ser a divisão de bens. Você tá nesse processo todo aí, não tá conseguindo emagrecer. Aí você vai no nutricionista, você vai no nutrólogo, faz exame de sangue, vê como é que tá os hormônios, adequa os hormônios. A tireoide estava desregulada, num ambiente de estresse dele, vários hormônios vão desregular. Leptina, grelina, tireoide, enfim, TSH, T4, enfim, enzimas hepáticas vão alterar. E você vai no nutrólogo, vai no endócrino, vai no nutricionista, o nutricionista te ensina, acompanha você por 2 anos. Em 2 anos ele faz 6 dietas diferentes para você, né? Em 2 anos você vai a cada 4 meses nele. Beleza. Quando você tem outro problema parecido com o que você está vivendo, você acha que vai ligar pro nutricionista e falar, ó, não tá dando certo essa última refeição aqui porque eu tô beliscando demais. Não, meu amigo. Ele fez o trabalho que ele tinha que fazer com você. Ele te acompanhou por 2 anos. Você fez 6 consultas, 12 consultas com ele. 6 a 12 consultas com ele em 2 anos. Você aprendeu o que é uma dieta de manutenção calórica, o que é uma dieta de déficit calórico para você perder peso, perder gordura, e o que é uma dieta de superávit calórico para você ganhar massa, focando em hipertrofia, etc. O que é uma dieta de reeducação alimentar para que você controle seus hormônios, tenha saúde, tenha longevidade. O que é uma dieta para adequar o seu intestino, regular sua microbiota. Vários exemplos aqui só para você se situar. Ou seja, o psicólogo treina você para ser seu próprio terapeuta com o passar do tempo. Guardadas as devidas proporções de problemas que podem ser muito mais graves do que os que eu exemplifiquei, tá? O nutricionista te treina para ser seu próprio nutricionista com o passar do tempo. Guardadas as devidas proporções. O médico, pessoal, ele tá ali para te diagnosticar, te explicar a sua doença, te ensinar o que é que você tem que fazer para melhorar, o que é que você tem que fazer para evitar que o problema volte. E a partir dali, meu amigo, você vai voltar nele, sei lá, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos, guardadas as devidas proporções. Porque você aprendeu como sua doença funciona para você se autorregular. Você que tem um acompanhamento endocrinológico, nutricional para uma diabetes, você sabe o que é que você não pode comer. Você sabe o que é que você tem que comer. Você sabe o que é que você tem que fazer. Você já teve o acompanhamento. Você não está fazendo por outros drives, por outras razões, não por falta de conhecimento. Seu problema é comportamental. A partir daí é terapia que resolve seu problema. E ainda assim a terapia não é para a vida toda, entende? Então médico, nutricionista, psicólogo te treinam para ser seu próprio terapeuta. Quando você está contratando um personal, eu não acho legal que o personal te acompanhe a vida toda. O personal tem que treinar você por 6 meses, 1 ano, 2 anos, te mostrar as modalidades de treino e variações para que você consiga ser seu próprio treinador. Que sentido é esse de ficar a vida toda com a pessoa? Tudo bem se a pessoa for totalmente dependente, um idoso com risco de queda, que você tem que estar perto o tempo todo. Mas, pô, você é adulto jovem, você está com um personal a vida toda, eu discordo disso. Por que com fisioterapeuta é diferente? Você acha que esse ditado aí que muitos fisioterapeutas usam para fazer reserva de mercado, tem um fisioterapeuta para chamar de seu? Gente, desculpe o termo, porra nenhuma. Desculpe o termo, porra nenhuma. Que mané fisioterapeuta para chamar de seu? A qualidade da minha vida se diz justamente por eu não precisar de um fisioterapeuta. Eu posso justamente... Estou com um problema, não estou conseguindo autogerenciar, esse problema está gravando, já virou crônico, eu entro com um fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai me ensinar o que eu tenho que fazer para melhorar, o que eu tenho que fazer para evitar que o problema volte e como eu vou autotratar o meu problema caso ele retorne, para que eu não tenha que investir dinheiro nele mesmo. Então eu treino você para que vocês se tornem os seus próprios fisioterapeutas e não precisem de outros profissionais, e eu me incluo nesses outros profissionais. Eu não quero te atender, pelo menos não por muito tempo. A nossa filosofia é de autotratamento. Nossa filosofia é de autonomia total para o paciente. O paciente já me conhece sabendo uma previsão de quando ele vai ter alta. Porque o protocolo que a gente é ensinado a fazer é esse.
Só que, infelizmente, muitos profissionais, eles têm a mentalidade de escassez. Eles têm a mentalidade de que, meu Deus, é muita concorrência, eu não posso aumentar meu preço, aumentar meu valor, eu tenho que ficar com esse paciente por mais tempo, então vou prescrever logo aqui 30 sessões para que ele fique aqui a vida toda, e se ele me reclamar de qualquer outra dorzinha, outra parte do corpo, eu enfio outro tratamento nele. O mercado é esse aí. Você vai negar que o mercado é esse? Você que está me assistindo aí, você é capaz de negar que é isso que acontece? Você é uma pessoa de extrema sorte de ter encontrado profissionais extremamente íntegros na sua vida. Que bom. Mas não é a experiência da maioria esmagadora dos pacientes que me procuram. Então os pacientes chegam cansados. Osteopatia, quiropraxia, liberação miofascial, ventosa, acupuntura, dry needling, massagem, ozônio, infiltrações, bloqueios, procedimentos minimamente invasivos e sempre o paciente perdendo autonomia e precisando do terapeuta para fazer o procedimento que ele melhora. A maioria esmagadora dos pacientes que me procuram, a realidade é essa. Então, não existe a hipótese de você tratar a dor comigo e precisar de mim a vida toda. Não existe essa hipótese. Até no início você pode depender de mim para alguma coisa. Mas chegou na sexta, oitava semana ali, eu praticamente não estou nem encostando em você. E é por isso que eu tenho muitos pacientes online. A gente atende pacientes em 13 países diferentes. A gente atende paciente no Marrocos, só brasileiros, porque o meu inglês não tá fluente ainda, tá? Mas a gente atende brasileiros no Marrocos, em Portugal, no Canadá, Nova Zelândia, Austrália. A gente tem paciente em São Paulo. A gente tem paciente em... Pô, esqueci a cidade. Enfim, a gente tem paciente em 13 países diferentes e os pacientes de Salvador estão fazendo teleconsultas para não ter que pegar o trânsito da paralela para ir lá para o consultório. Você acredita que um dia a fisioterapia chegaria nesse patamar? Se você parar para perguntar agora, você que está com dor no ombro aí, você parar para perguntar agora na praça de alimentação do maior shopping de sua cidade, o que um fisioterapeuta faz, 90% não vai saber dizer. E os que souberem dizer, ele faz massagem, ele faz alongamento, ele liga aquele aparelhinho de choquinho, de ultrassom, de calorzinho. Ele usa a bola suíça para fazer alongamento nos pilates da vida. E isso aí é o quê? 3% da fisioterapia. 97% da fisioterapia fazem coisas completamente diferentes disso que a sociedade fala. Então, para que vocês que são leigos, vocês nem imaginam como funciona um tratamento de fisioterapia verdadeiro. Quando eu falo verdadeiro, não implica que o que vocês fazem é mentiroso não, tá? É porque os tratamentos que a maioria dos pacientes que chegam até mim fazem são tratamentos que são inertes. É aquela fisioterapia básica que o cara aprende no terceiro, quarto semestre e fica repetindo aquilo pro resto da vida. E aí não conseguem autonomia para viver bem da fisioterapia, começam a trabalhar para os outros, fazendo essa... Só para você ter uma ideia, a gente atendeu uma idosa que ela tinha feito uma prótese reversa de ombro e por 3 meses a fisioterapeuta que delegaram para ir na casa dela, chegava na casa dela, pegava o braço dela e ficava fazendo isso só por 15 minutos. Cotovelo, tá? Mobilização passiva de cotovelo. 15 minutos e ia embora, por 3 meses. 3 meses de fisioterapia em casa, no conforto do lar dessa senhora. E 3 profissionais, tá? 3 profissionais diferentes chegavam lá e ficavam fazendo isso aqui na paciente. Como é que foi? Como é que vocês acham que foi o pós-operatório dessa paciente? Terrível, uma rigidez absurda. Eu precisei encaminhar ela para um médico da dor para fazer 3 a 4 bloqueios, não lembro agora, para que ela tolerasse os movimentos que ela precisava fazer no ombro, no braço, para conseguir recuperar o ombro dela. Porque esse tempo, eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, mas esse tempo que o paciente está fazendo tratamento equivocado, ele está aumentando rigidez, perdendo força, perdendo condicionamento, perdendo resistência, perdendo mobilidade, aumentando a sensibilidade periférica para que ele sinta ainda mais dor, porque ele está fazendo tratamento errado num tempo que ele precisaria estar fazendo tratamento correto. Então, o que a gente precisa tirar desse confronto
de tratamentos convencionais versus tratamentos contemporâneos. A gente precisa tirar o seguinte: existe uma fisioterapia que é muito boa e que muitas pessoas não conhecem, que corresponde a 5% do total dos procedimentos. 5%. 95% das fisioterapias são fisioterapias completamente inertes, que não vão te levar a lugar nenhum. E isso não é só na minha área, tá, pessoal? Não é só na minha área. Existem profissionais na nutrição que falam isso. Existem profissionais na medicina que falam isso. Existem profissionais na educação física que falam isso. Infelizmente, a maioria esmagadora dos profissionais não estão prontos para tratar pacientes com dores crônicas nos ombros. Então, a única coisa que eu peço a você agora é que você clique nesse aviãozinho que está aqui embaixo, ó, e encaminhe essa live para o primeiro vizinho, para o primeiro familiar que você sabe que sofre com dores nos ombros e que não estão tendo sucesso nos tratamentos que eles estão procurando. Porque fatalmente a gente vai conseguir fazer com que essa pessoa procure fisioterapeutas musculoesqueléticos, que são os profissionais mais adequados para tratar essa condição de dores crônicas. Então, com essa aula, eu espero ter respondido para você duas coisas. Por que razão seu ombro dói? Mesmo fazendo tratamentos médicos, infiltrações, remédios, procedimentos intervencionistas, alongamentos, fisioterapias e por aí vai. Eu acho que eu respondi isso para você. E a segunda pergunta que eu espero ter respondido é como tratar o ombro doloroso. Eu dei vários exemplos aqui, exemplos de pacientes reais que eu atendo e que eu já atendi, e fiz o confronto de tratamentos convencionais, e diga-se convencionais por ultrapassados, versus tratamentos contemporâneos. E quero finalizar essa aula dizendo para você que é possível que você que está com dor crônica no ombro, dor há mais de 3 meses, ao começar um tratamento, perceba piora logo no dia seguinte, porque está muito rígido e a gente precisa mexer ali naquela rigidez. Só que essa piora não deve passar de 72 horas. Em 72 horas você tem que estar igual a como você chegou naquele terapeuta. Por que eu te digo isso? Porque muitas vezes você vai piorar e não vai voltar para a linha de base, você vai permanecer pior. E aí, nesse caso, a fisioterapia também tem outra estratégia para você, que são os tratamentos indiretos. O que são tratamentos indiretos, pessoal? Tratamentos indiretos são tratamentos onde o terapeuta escolhe técnicas para fazer em outras partes do corpo e que vão afetar a região, afetar positivamente a região que você tem queixa. Então, por exemplo, existem técnicas de rotação e torções no quadril que melhoram a mobilidade da cápsula articular do ombro, reduzindo dor. Então, eu posso mexer lá no seu quadril oposto para melhorar o seu ombro. Lá no quadril esquerdo para melhorar o seu ombro direito. Eu posso mexer no seu punho para melhorar o seu ombro. Eu posso colocar movimentos multiarticulares no membro inferior para melhorar o seu ombro. Por quê? Um outro estudo dos vários que eu citei aqui mostra que ao acompanhar os pacientes com dores crônicas no ombro, unilateral ou bilateral, por diversas causas, tá? Bursite, tendinite, artrose, síndromes do impacto, pós-operatórios, esse estudo mostra que quando você prescreve exercícios específicos para o ombro desse paciente que tem dor, esse paciente tem experiências ruins no início do tratamento para depois melhorar. E quando você prescreve exercícios gerais em outras partes do corpo, esse paciente não tem a experiência ruim do início do tratamento, o sobe e desce de dor, o vai e volta de dor, e melhoram da mesma forma no final de 6 semanas, 12 semanas e 24 semanas. Ou seja, existem vários protocolos de tratamento, tratamentos que duram 3 meses, tratamentos que duram 6 meses, tratamentos que duram 6 meses, para várias condições de dores crônicas no ombro. A gente só vai saber qual é a sua após uma avaliação, beleza? Então ainda existe essa possibilidade de tratamento indireto, de tratar seu ombro sem nem sequer tocar no seu ombro. E aí eu gosto de dar um exemplo muito bom de pacientes com dor cervical e dores de cabeça tensionais. Muitas vezes o paciente não tolera que a gente toque no pescoço, não tolera que a gente coloque exercício porque intensifica a dor de cabeça. E aí um tratamento indireto que a gente usa muito são exercícios oftalmológicos, exercícios
para os olhos desensibilizarem raízes nervosas que afetam o pescoço, que afetam a cabeça. Então, sem tocar na cabeça, sem tocar no pescoço, a gente consegue prescrever técnicas terapêuticas para aquela região que dói. Por que eu estou finalizando essa aula falando isso? Porque pode ser que você que tem dor crônica no ombro aí, você esteja com medo de procurar profissionais. Você esteja com medo da dor, com medo de sentir dor, com medo de agravar o problema. E eu apresento essa possibilidade para te dizer, pode ser que até você fique pior por cerca de 72 horas, mas no final do processo, você vai agradecer demais por ter nos procurado. Beleza? Vamos ver que chegou alguns comentários aqui e vamos finalizar, tá? Cadê? Ajudou sim, ótima informação. Obrigado, Cremilda. Já estamos tendo uma sessão de terapia contigo. Graças a Deus. Cremilda? Não lembro de você não, Cremilda. Assisti um pouco, mas foi com qualidade. Então, beleza. Então é isso, pessoal. Então encaminhe essa live para qualquer vizinho ou familiar que sofra com dor no ombro, para quem sabe assim a gente consiga evitar que esses pacientes passem por procedimentos desnecessários, cronificando seus problemas, tá bom? Um grande abraço, até a próxima live. Não pare de acompanhar esse perfil, porque agora em 2026 a gente vai ter conteúdo todo dia, de domingo a domingo, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.